Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, muito prazer, o meu nome é Lucas. O vídeo de hoje vai ser um pouco polêmico, mas é um assunto que precisa ser discutido. Falar sobre Five Nights at Freddy's hoje em dia é um desafio que muitos teorizadores, que assim como eu, de canais pequenos, passam para conseguir visibilidade no YouTube, já que existem diversos canais imensamente maiores e com bem mais credibilidade. Isso chega a um ponto em que todo o seu esforço em criar um roteiro, montar um vídeo, editar, criar uma teoria se resume a nada, gerando comentários como "isso está errado porque eu vi no canal de X pessoa", ou comentários como "os livros falam que isso está errado". E o problema não é apontar o que está certo e o que está errado. Afinal, a gente precisa de uma resposta concreta. O problema são os argumentos que na maioria das vezes nem sequer existem. O conceito de criar uma teoria é o mesmo que de uma investigação. Você procura, pesquisa e passa dias montando uma base. Isso funciona com vários jogos, mas com FNAF é diferente. Quando você mostra um outro ponto de vista, quando você mostra argumentos para sua teoria, você está errado. Errado mesmo quando a teoria que acreditam sequer foi comprovada. E hoje, eu estou aqui para desmistificar as teorias mais famosas de Five Nights at Freddy's. Então, já vai deixando seu like e se inscrevendo porque eu sei que você esquece de fazer isso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira teoria é uma bem famosa e consiste em uma crença que muitos têm a respeito de quem foi a primeira morte de Five Nights at Freddy's. E bem, foi concluído popularmente que a primeira morte de Five Nights at Freddy's foi Charlotte Emily, e os argumentos utilizados para defender essa tese, pelo menos os que eu vi, foram os seguintes. Os livros confirmaram que ela foi a primeira morte. Outro argumento foi que sem Puppet não existiriam animatronics possuídos, já que vimos nos minigames que foi ela quem colocou o remanescente das crianças nos robôs. Então, vamos lá. Charlotte não foi a primeira morte de Five Nights at Freddy's, e sim a primeira vítima de William Afton. A suposta comprovação de que Charlotte havia sido morta antes de todos está em um único livro, The Ultimate Guide. Charlotte foi a primeira vítima de William Afton, e isso aconteceu devido a um fator que fez com que ele cometesse tal atrocidade. O fator foi a morte de seu filho, e o raciocínio por trás de tudo isso é por conta de uma frase de Henry onde ele diz que acidentalmente criou um monstro. Mas como Henry seria o motivo de William se tornar um monstro? Muitos dizem que William sentia inveja de seu amigo por ter uma vida boa ou ser um bom construtor, diferente dele, mas não acredito que esse seja um motivo para Henry ter consciência de que é culpado pela criação do monstro que Afton se tornou. O que faz mais sentido é que quando o filho de Afton morreu, ele pediu ajuda ao seu amigo, porém, não havia nada que Henry poderia fazer para ajudá-lo, já que seriam apenas dois homens lutando contra uma empresa que faz de tudo para limpar o seu nome, mesmo quando ela de fato está errada. Isso seria motivo suficiente para Henry se sentir culpado e entender o que William veio a se tornar. A mordida de 87 foi um dos grandes mistérios de FNAF. Isso porque ela foi a primeira a ser introduzida na história. Consequentemente, diversas teorias foram geradas a respeito do acontecido, e isso piorou quando foi lançado o segundo jogo da franquia, que se passa em 1987. Então, logicamente, as buscas por dicas do que aconteceu naquele dia começaram, e nada foi encontrado. E isso é bastante curioso, porque mesmo sem ter provas, as pessoas assumem quem foi a vítima e quem mordeu. Uns acham que foi Fox, outros a Mangle, e alguns até mesmo a Chica. Mas essa história é muito mal contada, então vamos recapitular. A mordida de 87, um acidente que aconteceu na recém-inaugurada Freddy Fazbear's Pizza. Algo tão terrível que fez com que os animatronics que tinham o costume de andar livremente pela pizzaria não pudessem mais sair do palco durante o dia. Segundo as ligações de FNAF 2, a partir da terceira noite estavam circulando rumores sobre algum incidente que não foi revelado. Bem sabemos que a pizzaria estava aberta apenas por 2 semanas, já que Funny Guy dá ênfase quando diz que somos apenas o segundo guarda a trabalhar no local, enquanto o primeiro já havia terminado a sua semana e trocado de turno. Nas próximas ligações somos informados que está proibido a entrada e saída do estabelecimento, principalmente de antigos funcionários, seguido de um aviso que o turno do dia estava liberado, ou seja, o turno do guarda anterior. Se você raciocinar, este guarda era William Afton. As buscas da polícia chegaram à conclusão de que o suspeito era um dos funcionários da pizzaria, mas já era tarde pois ele havia fugido. Então proibiram a entrada de qualquer ex-funcionário. William usou a mesma tática utilizada com as duas crianças citadas em FNAF 1, onde ele veste um traje de um dos mascotes da franquia Freddy Fazbear para conseguir a confiança das crianças. Nesse caso, ele veste o traje de Golden Freddy, pois nós sabemos que o traje de Spring Bonnie estava trancado na sala secreta de FNAF 1. O motivo pelo qual os animatronics não poderiam mais sair do palco era porque William estava andando livremente com a fantasia pelo estabelecimento junto dos animatronics de verdade, sem atrair nenhuma suspeita. Logo, a mordida de 87 não é nada mais nada menos que a
apenas um nome para o desaparecimento das 5 crianças. Mas Lucas, como você explica os Toy Animatronics agindo estranho? Isso é bem fácil de explicar. Em FNAF 2 somos apresentados aos Toy Animatronics, a mais nova tecnologia da Fazbear, possuindo funções novas como o escaneamento facial sincronizado com a lista de criminosos da polícia. Para que se algum predador estivesse na pizzaria, os animatronics entrariam em um modo de segurança, o mesmo modo que foi ativado manualmente durante as ligações de FNAF 2. E esse modo foi ativado por William após ter cometido o crime. Com isso, a polícia iria achar que os animatronics estariam com defeito e não teriam conseguido registrar nada em seus sistemas, ou até mesmo reconhecer o principal suspeito. Então eles agirem dessa forma não significa que eles estão possuídos ou que existem outras 5 crianças desaparecidas, apenas estão em um modo de segurança. E se você quiser uma prova mais concreta, bem, os Toy Animatronics nem sequer aparecem mais na história depois do FNAF 2. São raríssimas exceções em que eles aparecem. E falando em 5 crianças desaparecidas, não podemos nos esquecer de falar sobre as teorias ao redor desse misterioso caso que é tão confuso que até hoje é complicado falar sobre ele. Começando pelo simples fato de que nem foram apenas 5 crianças, foram 6 ou até mesmo 7. Primeiramente, vamos falar sobre todas as referências sobre esse caso nos jogos e um pouco dos livros. Fomos apresentados ao incidente das 5 crianças pela primeira vez em FNAF 1, através daquele panfleto falando sobre o caso. E lá fica bem claro que foram 5 crianças que desapareceram. Em FNAF 2, vemos mais de perto o dia do incidente através das ligações e dos minigames. Porém, as coisas começam a mudar quando descobrimos que havia mais uma vítima isolada, a Charlotte. A partir desse ponto, a história começa a se complicar ainda mais, já que temos muitos minigames diferentes com interpretações diferentes, como por exemplo os modelos de pixel que mudam toda hora, ou até mesmo o cenário que, enquanto um é literalmente a pizzaria de FNAF 2, o outro é um quadrado. Em FNAF 3 temos os minigames de novo, mostrando referências ao incidente das 5 crianças, mas com um detalhe a mais. Enquanto nos minigames de FNAF 2 os gráficos são tão ruins que nem sabemos onde estamos, aqui temos uma visão mais limpa. Todos os animatronics dos minigames tiveram suas aparições inicialmente em FNAF 2. Mango Quest, Mango. Chica's Party, Toy Chica. BB Air Adventure, Balloon Boy. Stage 1, Golden Freddy de chapéu e gravata preta. E por último, Shadow Bonnie. Mas será que isso seria sem motivo? Bom, é claro que não. Se você reparar nesses 2 cenários aqui, você pode perceber que estamos em uma construção, já que temos janelas, indicando que isso está se passando durante FNAF 2, já que Toy Chica e Mango aparecem pela primeira vez nesse jogo. E o detalhe importante aqui é que no jogo da Mango podemos ver que está de noite, e quando entramos na área secreta encontramos Puppet ajoelhado e chorando, podendo ser uma forte dica de que Charlotte morreu durante FNAF 2. Mas isso entra em conflito com o fato de que 2 crianças haviam sido sequestradas na primeira pizzaria. Então, Charlotte não teria sido a primeira vítima de William, a não ser que ela tenha sido a primeira vítima de assassinato, enquanto as outras teriam sido de sequestro. Outro fator que torna a teoria de que Charlotte morreu durante FNAF 2 é que no minigame Happiest Day vemos que Charlotte está perto das 4 crianças, que por sua vez estão longe de Golden Freddy. Como se estivessem insinuando uma diferença de tempo entre os casos. Sem contar que uma imagem semelhante a essa é aquela vista em Pizzaria Simulator. Após FNAF 3, ficamos sem referências ao caso das 5 crianças, até chegar Pizzaria Simulator, onde temos as histórias de Candy Carrot, onde 5 crianças se tornam 1. O incidente das 5 crianças é bem confuso e talvez eu tente resolver em outro vídeo, mas em resumo, ela não faz o menor sentido. E agora algumas teorias que são mais fáceis de serem respondidas. Henry e William criaram a Fazbear. Essa é uma teoria que alguns tomam como verdade, mas é facilmente quebrada, pois a Fazbear se demonstra ser uma empresa extremamente ruim em todos os sentidos, escondendo provas, não se responsabilizam por nada e tomam decisões péssimas. E vemos que após a saída de William da Fazbear, Henry continuou. Logo, ele seria o único dono, e pelo que vemos da sua atitude no 6º jogo, eu não acredito que ele tomaria aquelas decisões, por mais que ele fosse forçado por alguns empresários. As 5 crianças estão no Funtime? Isso aqui é culpa dos livros. Bom, se você mora numa caverna, existe uma teoria de que William colocou as almas das 5 crianças nos animatronics Funtime, já que nos livros isso acontece. Mas isso não acontece nos jogos, pois quando William volta na Fazbear, ele morre. Então, ele nunca conseguiu colocar as almas nos Funtime. Michael Afton em FNAF 3? Tem gente que acha que o Michael é o protagonista de FNAF 3, mas isso não faz sentido, já que Springtrap só foi encontrado na 2ª noite do jogo. Logo, não tem como Michael saber que William iria para Fazbear Fright. E por último, Baby e Elizabeth são a mesma pessoa? Não, elas não são, já que Baby ainda possui as suas memórias como sua. Por exemplo, quando ela fala, eu já estive no palco uma vez, e eu ainda ouço ela às vezes.
mostrando que são coisas diferentes, e o motivo dela chamar o William de papai é porque foi ele quem a criou. Esse vídeo pode ter ficado um pouco grande demais, mas foi necessário. Todos os comentários desse vídeo serão respondidos em outro vídeo. Geralmente eu costumo responder, mas nesse aqui eu não vou. Assim a gente pode ter um contato melhor e eu posso apresentar a teoria de vocês. É isso por hoje, se você gostar já deixa o seu like, se inscreve no canal porque isso me ajuda e compartilha esse vídeo com seus amigos e família. Vejo vocês na próxima e falou!